Uma boa noite, a paz do Senhor. Você que está conosco, acompanhando aí o estudo bíblico de Provérbios, né? Nós estamos fazendo o mês da sabedoria, o mês de janeiro, do capítulo 1 até o 31. Nós estamos estudando um livro por dia do livro de Provérbios. E hoje nós estamos aí no dia 29 de janeiro. Nós vamos estudar o capítulo 29 de Provérbios, tá? Capítulo 29 de Provérbios. Então você abre a sua Bíblia para acompanhar conosco. O capítulo 29, ele tem 27 versículos, tá? Então, capítulo 29 com 27 versículos. Seja muito bem-vindo. Você pode compartilhar esse estudo bíblico aí nos seus grupos, para familiares, amigos, tá? Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não cobramos nenhum valor por estudo bíblico, por seminário, né, pregação. Todo estudo bíblico, todo material que a gente fornece é totalmente gratuito, tá? Então você não precisa se preocupar, né? Até mesmo certificados que a gente emite não é cobrado nenhum valor. Nós acreditamos que no ensino bíblico gratuito, né? Da mesma maneira que nós recebemos, nós estamos compartilhando com vocês pela graça e misericórdia de Deus, tá bom? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês se organizarem, tá? E a gente tá iniciando o estudo bíblico. Eu vou chamar já a pastora Nayara. Hoje ela vai participar com a gente do estudo bíblico. E para quem tá chegando agora, né, que ainda não assistiu um estudo bíblico nosso, a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela não é uma igreja, tá? Não é aí um curso de teologia. A gente não cobra nenhum requisito assim de você ter ensino médio, ensino superior, até mesmo se você for analfabeto, você não conseguir, né, ler ainda, ou por causa de idade você não dá conta, né, de ler e escrever alguma coisa, você não se preocupe, porque nós lemos o estudo para você, nós explicamos, então você consegue, porventura, aprender muito aí da parte do Senhor, tá bom? O objetivo é glorificar o nome de Deus, irmãos, né, para que a palavra chegue a todos. Então, crianças, você pode compartilhar com jovens. Jair, paz do Senhor, Jair. Paz do Senhor, tá dando cercado aqui. A paz do Senhor, tá dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir, perfeito. A minha paz do Senhor a todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia do nosso Janeiro da Sabedoria. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, né, a Bárbara já explicou, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. E durante esse mês de janeiro, nós estamos fazendo o Janeiro da Sabedoria. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Cada dia, né, nós estamos estudando um capítulo. Hoje, nesse dia 29 de janeiro, nós vamos estudar Provérbios 29. Você que chegou agora, está começando a acompanhar, eu te convido a conhecer o nosso canal lá no YouTube, né, Escola Bíblica Casa de Zadok, lá no YouTube. E lá no YouTube tem todas as nossas lives anteriores, ou seja, se você quiser acompanhar do Provérbios 1 até o Provérbios 28, né, que foi feito ontem, já está disponível lá. Ou seja, assim que termina a live, nós baixamos ela completa e colocamos lá no YouTube. Então, mesmo se você assistir hoje, mas por algum motivo você vai ter que sair, não vai conseguir acompanhar até o final, você pode ir lá no nosso canal, né, se inscreve lá, e aí você pode acompanhar o estudo, assistir de novo, fazer uma pergunta, né, assistir para ter mais uma elucidação. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar lá no comentário do YouTube que a gente vai estar respondendo. E do mesmo jeito aqui, os comentários você pode estar colocando a sua dúvida, participando. Eu vou estar aqui acompanhando
né, os comentários para estar participando junto com vocês. Vocês são todos bem-vindos. As opiniões, as críticas, né, as participações, elas são bem-vindas. Nós entendemos que o estudo bíblico, ele é uma ferramenta, irmão, importantíssima. Por isso que nós, da Escola Bíblica, nós incentivamos você a estudar a palavra individualmente, todos os dias, ali você tirar um tempo para você estar orando e buscando ao Senhor, independente do ministério ao qual você esteja congregando. Se você está congregando numa igreja, tem pessoas que falam assim, mas na minha igreja já tem estudo bíblico, já tem a célula, já tem escola bíblica, né? Eu não sei como é que é o nome que dá aí na sua denominação, tem a escola bíblica dominical, tem as reuniões semanais. Os estudos congregacionais, né, que é aqueles estudos que a gente faz em grupo, na igreja, eles são muito bons, mas você não pode ficar unicamente dependente dele. A palavra do Senhor, o estudo bíblico, ele tem que ser como um alimento. E como nós não comemos todos os dias, né, para a nossa saúde, do mesmo jeito para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento, para o nosso relacionamento com Deus, é muito importante que você faça estudos, né? Alguns gostam de chamar de devocional, outros o meu momento com Deus, não importa como você chama, mas tire no seu tempo, né, um momento para você sentar, ler a Bíblia, orar, estudar e aplicar a palavra do Senhor, porque ela é um manual que foi deixado para mim e para você. Você imagina, por exemplo, que se eu for mexer nesse celular aqui, eu não sei mexer. Se ele quebrar na minha mão, não tenho a mínima ideia como é que conserta. Mas se eu olhar e ler o manual, talvez eu consiga, né? Porque ele veio com o manual. O manual vem dizendo como é que eu ligo, como é que eu uso, como é que carrega. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem um manual. E esse manual é a sua palavra, a escritura do Senhor. Então, é importante que eu e você estude. Aí você vai falar assim, pastora, mas eu não sei ler. Eu já não tenho uma visão muito boa, né? Então nós temos aqui a Escola Bíblica, vem como uma ferramenta de ajuda, de auxílio, para te ajudar através das aulas, através dos estudos, né? Nós sempre estamos aqui dando ideias de aplicativos que você pode estar baixando, né, de lugares onde você pode estar buscando essas ferramentas para te atualizar, para te ajudar. Mas não deixe de estudar a palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, momentos como esse que nós estamos aqui, que nós estamos reunidos para estudar a palavra, são momentos preciosos. Então, aproveite, participe, compartilhe, chame seus amigos, seus parentes. Quero desde já deixar aqui o nosso convite para sábado, né? A Bárbara, creio que já convidou, e eu vou reforçar. No sábado é o nosso encerramento, né? Nós vamos encerrar aí com Provérbios 31. Eu quero fazer um convite especial aos homens que estão aqui, né? Hoje eu ouvi que o Provérbios 31 é a melodia das mulheres, né? O hino das mulheres. Então, mas eu quero convidar os homens a participarem do sábado. Por quê? Porque o Provérbios 31 foi escrito para um homem. Apesar que nós usamos, né, em muitos chás de mulheres, congressos de mulheres, eventos de mulheres, mas ele foi escrito para um homem. Então eu quero convidar você, mulher, e você, homem também, a participar deste estudo especial, encerrando esse janeiro da sabedoria. Eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. Sim. E, irmãos, desde já, né, nós hoje vamos continuar o estudo de Provérbios 28, porque o Provérbios 29, ele é uma continuidade do 28, tá? Como nós falamos ontem, é uma continuidade do comparativo entre o justo e o perverso, tá? Então nós vamos fazer hoje uma leitura bem dinâmica, porque tem alguns pontos específicos que ele destaca nesse capítulo, e eu quero compartilhar com vocês hoje algo muito interessante que eu ainda não tinha trago aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu sei que não vai dar para ver assim detalhes, tá? Mas o que é que eu quero mostrar? Nós temos aqui uma das Bíblias da casa de Zadok, que nós utilizamos para estudo bíblico, tá? É a Bíblia que tem 5 traduções, tá? Então, no início dos nossos estudos de provérbios, eu trouxe esse assunto aqui e hoje eu reforço para vocês, tá? A importância de você, que é liderança, de você aprender, né? A pesquisar traduções diferentes, a pesquisar o original,
a entender o hebraico, o aramaico, a entender aí como a Bíblia foi escrita, para quem ela foi escrita, como se aplica ela nos dias de hoje, né? A gente tem aí o Provérbios 31, que é um convite especial para os homens, por quê? Porque a interpretação dele é para um homem. Então a gente vai trazer para você, justamente você que está aprendendo a lidar com a Bíblia, Provérbios 31, além de ser um grande ensino de vida, vai mostrar para você um grande modo de interpretação. E aí, cada folha que eu tenho aqui na Bíblia, que tem as 5 traduções, ela vai ter, cada coluna é uma tradução, tá vendo? Então eu consigo fazer esse comparativo da diferença de palavras e eu consigo tentar buscar por que houve essa diferença, como que é a aplicação dessa diferença, porque no português, uma palavra, ela normalmente quer dizer várias coisas. Então, ela pode ser aplicada de várias maneiras. Como nós comparamos no início, Machado de Assis, ele falava português. Você leu livros aí na sua escola a respeito de Machado de Assis. Só que é um português antigo, onde nós hoje temos dificuldade de interpretação por conta do desuso de algumas palavras. Então, quando você vai ler uma obra antiga, você precisa de um dicionário para te auxiliar. É a mesma coisa de uma Bíblia. As Bíblias, quanto mais antiga, quanto mais a versão é antiga, nós temos dicionários bíblicos, temos atlas, temos Bíblias de estudos que vão procurar trazer o contexto de como foi escrito, para quem foi escrito, para que você possa entender a palavra de Deus. Como eu sempre digo aqui para vocês, Deus ele é muito simples, irmãos. E eu acho isso magnífico, porque ele se diminuiu para falar com a gente. Ele fala a nossa língua. Ele fala algo que a Nayara vai entender, algo que a Bárbara vai entender. Ele não tem pressa nas coisas. Se você hoje ou eu é uma criança espiritualmente, Deus ele não chega trazendo, né, o abecedário completo para a gente. Ele fala só o A, depois só o B, depois só o C. Ele vai soltando pontinhos até você ter maturidade suficiente para ingressar mais profundamente, né? Nós costumamos dizer que são aquelas pessoas que saem do leite e começam a comer a comida mesmo, aí forte espiritualmente, tá bom? Então, fica o reforço do que a pastora Nayara falou. O objetivo do estudo bíblico, principalmente você aqui conosco, não é que você fique dependente da Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós esperamos que você acostume-se a fazer estudo bíblico sozinho também, para que você tenha e desenvolva um relacionamento com Deus, tá? Então desenvolva isso em algum horário do seu dia que você puder, separe para orar, separe para ler, nem que seja um versículo, mas para que você consiga começar a caminhar na sua vida espiritual com Deus. Nós mudamos a época, irmãos. Não é mais um sacerdote que fala com Deus e repassa para você. Deus, ele quer ter relacionamento com você, tá bom? E aí, juntos, nós podemos ter uma comunhão entre eu, você, pastora Nayara, e todos juntos glorificar o nome de Deus, tá bom? Fica o recado. Eu quero dar a dica, né, dessa Bíblia que a Bárbara colocou. Ela é maravilhosa, irmão. Ela tem 5 traduções, né, que é a TB, que é a tradução brasileira, que foi a primeira tradução, né, bíblica feita no Brasil, e ela vai até a nova tradução da linguagem de hoje. Então, na mesma página, por exemplo, se você tem o Salmos 91, você tem ele nas 5 traduções, uma do lado da outra, né? Ela vai ali, ó, é um do lado da outra. Então, assim, é maravilhosa. Então, quem quer adquirir, então, ela é da Sociedade Bíblica do Brasil, né, da SBB, você pode ver pela internet, alguma livraria evangélica, né, que vende Bíblia, com certeza deve ter. Então, ela é Bíblia de estudo, tá, irmão? Porque ela é grande e pesada. Ela é Bíblia para você ter na sua casa, então, para quem gosta, né, ela é bem grande mesmo e bem pesada. Então, assim, ela é muito boa. Né? Então, por exemplo, assim, você vê um versículo na TB, né, que foi a primeira a tradução bíblica, né, que veio, e aí você vê ali a diferença daquele mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje, tem da Almeida Revista e Corrigida. Então, assim, é muito bom, são 5 traduções. Então, assim, para quem gosta de Bíblia, para quem gosta de ter ali um acervo bíblico, ela é muito boa. A gente indica. Até que a gente tem no nosso acervo aí. Sim. Ela só não dá para levar para a igreja, tá, irmãos? É muito pesada mesmo, muito grande, vai chamar muita atenção.
mas ela é uma ótima Bíblia. E quando eu comecei com os estudos bíblicos, essa tradução da TB, ela me foi muito recomendada, porque ela é uma tradução muito bonita, muito gostosa de se ler, muito ali próxima ao original, e você fica encantado com as variações, mas com a fidelidade das traduções. Por mais que mude-se uma palavra ou outra, você consegue ver e crer, né? Porque o medo de muitas pessoas é isso, né? Bárbara, Nayara, a Bíblia ela foi alterada por homens, e aí faz aquele alarde. Quando você consegue estudar essas versões, você consegue ver que ela não foi alterada. As coisas são mínimas que houve uma alteração, que não tira a essência da Bíblia, não tira a essência do que é o texto original, tá bom? Então você não precisa ter esse medo, você pode crer que a Bíblia ela é fiel ao que Deus queria falar conosco, tá bom? Então, antes de qualquer estudo bíblico, você que já está aqui conosco, você já sabe, separa o seu caderno, separa a sua caneta, vocês vão ver eu fazendo algumas pausas aqui para anotar, e separa a Bíblia da versão que você preferir, tá bom? E mesmo com todo esse acervo, nós não conseguimos ler a Bíblia sem fazer uma oração. O Espírito Santo, ele é aquele que me ajuda e ajuda você a ter discernimento e sabedoria da parte de Deus para entender a palavra. Então, feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, que dia maravilhoso hoje, que nós podemos, Pai, ver a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Espírito Santo, se faça presente neste lugar, Pai. Do outro lado, aonde chegar este vídeo, Pai, aonde tiver uma alma, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, também se fazer presente. Que o Senhor também possa mostrar o Teu sinal, a Tua presença, que é boa e agradável. Que enquanto nós estivermos ministrando esse estudo, Pai, o Senhor possa continuar fazendo aquilo que nós não podemos, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Cura, liberta, transforma a mente, Pai, de cada um, restaura as alianças e que novas almas possam ser ganhadas para Jesus. Pai, se há alguma coisa, Senhor, que quer distrair, impedir ou atrapalhar a Tua palavra, Pai, que seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus nesse momento. Não tem autoridade, não tem autonomia para atrapalhar a Tua palavra. Senhor, derruba todos os muros, todos aqueles, meu Deus, escudos que tentam fazer com que essa pessoa não Te ouça. A partir desse momento, Pai, que o Senhor possa se achegar ao nosso coração. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 29, e você que está anotando, nós vamos ter um destaque de 3 pontos principais em Provérbios para você, tá? Primeiro ponto, justiça, tá? Segundo ponto, disciplina. E terceiro ponto, liderança sábia. Então, justiça, disciplina e liderança sábia. Esse capítulo ele vem com um forte muito grande de instruir como viver uma forma justa, né, diante de Deus e dos homens, tá bom? Então nós vamos começar lendo o versículo 1, 15, 16 e 17, tá? Hoje a ordem ela vai ser bem diferenciada, porque os versículos eles estão falando basicamente do mesmo tema, mas eles estão separados dentro do capítulo. Então nós vamos ler o versículo 1, o 15, 16 e 17, tá bom? Vamos ler junto com você. Versículo 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será de repente quebrantado sem que haja remédio. Esse é o versículo 1, tá? Então vamos lá no 15, 16 e 17. Vai dizer bem assim. 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança deixada a si envergonha sua mãe. 16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. 17. Corrige o teu filho, e ele te fará descansar.
ele trará delícias à tua alma. Então, esses versículos 1, 15, 16, 17, eles estão falando especificamente sobre a disciplina e a correção, tá bom? Durante todo o Provérbios, nós vemos aí bastante a questão do temor ao Senhor, mas também nós vemos o aconselhamento para o pai e os filhos, né, estarem aí. Deixa eu ver aqui, o Vando perguntou como adquirir, né? A pastora Nária respondeu no site da SBB. Na internet tem para vender também a Bíblia, tá? Com essas traduções. Travou. A pastora Nária falou que travou lá. Eu vou tentar chamar ela de novo. Então, assim, dentro desses versículos de correção, nós sempre vemos a importância que a Bíblia traz para você e para mim, não delegar para outra pessoa o ensino do seu filho, né? Então, o pai, ele tem essa responsabilidade, a mãe tem. Então, não adianta a gente colocar essa responsabilidade para a escola, não adianta a gente delegar para a igreja, não adianta a gente delegar para terceiros. A responsabilidade de correção é da mãe e do pai. Estou te ouvindo? Voltou? Voltei. Aí, voltou. Essa questão que você colocou, ela é importante porque eu passei por essa experiência com o meu sobrinho, né? Eu fui buscar ele na escola e a diretora estava fazendo uma reunião com os alunos. E aí, depois ela falou com os pais. E qual era o motivo da reunião? Os meninos com o celular, né? Tem um grupo de WhatsApp, fica conversando até tarde. Os pais pediram para ela, diretora, ir lá falar com os alunos para eles não ficarem até tarde no WhatsApp. Aí eu olhei assim, eu falei, mas eles mandaram você, que é diretor, tipo assim, irmão, você é pai, né? Aí você não tem coragem de falar pro menino, desliga esse celular, você não vai usar o celular. Aí ela pediu para a diretora fazer esse papel, ou seja, você terceirizar. Ela, porque talvez o pai não quer se dispor com o filho, não quer se dispor com a filha. Então, nós estamos vivendo uma geração que está terceirizando a disciplina. Por quê? Porque às vezes o pai não quer se dispor, a mãe não quer fazer aquele, né? Eu não quero sair com uma chata, não quero porque eu quero ser amiga e tudo. E, na verdade, o Senhor colocou a responsabilidade da disciplina. E quando nós falamos de disciplina, é questão de ensino, é questão mesmo ali de frequentemente você está ensinando tanto verbalmente como através do comportamento, porque o comportamento muitas das vezes ele fala mais do que as palavras. Então, não terceirize para a escola, não terceirize para a igreja, né, para a tia da salinha. Eu vou deixar para a igreja ensinar para o meu filho quem é Deus, eu vou deixar para a escola ensinar. A escola ensina conhecimento, educação é pai e mãe, né, em casa. A igreja ensina o culto e tudo, mas ali é muito no literal, né, ali muito na superfície. A profundidade é você, pai e mãe, que tem que fazer. Então, corrija seu filho no que for preciso, né? Converse, dê exemplos, seja exemplo para que você possa cobrar, mas não terceirize isso, não permita que isso seja terceirizado, não permita que a escola, não permita que o Estado tome essa responsabilidade que o Senhor colocou para você fazer. Né? Então não coloque a igreja que vai ensinar, entendeu? Quem é Deus, quem é Jesus, o caminho, não. A igreja vai te ajudar, mas o caminho que ensina é você. Então, né, ele sempre vai dizer assim, ó que bonito, versículo 17. Corrige teu filho e ele te fará descansar. Ele trará delícias à sua alma. Então, nós podemos observar que, biblicamente, né, Provérbios principalmente, se você ainda não meditou nesse livro, você principalmente que está com um filho pequeno, você que está construindo uma família, você que é jovem, né, procure estudar o capítulo de Provérbios. Ele é essencial para a nossa vida, para nos dar direção de situações. Então, assim, eu não preciso esperar eu casar para me saber como eu tenho que me comportar durante o casamento.
Eu não preciso esperar ter filhos para saber que quando eu tiver os filhos, a responsabilidade da correção é minha e do meu marido. Eu não preciso esperar chegar a situações ruins. A gente falou muito sobre isso nos estudos de Provérbios, que a sabedoria, ela é a luz do caminho. Você consegue passar, por exemplo, aí na sua rua, se tem uma rua com vários buracos, a sabedoria, ela é uma luz que você vai conseguir enxergar o caminho. E a prudência vai te fazer desviar desses buracos. Então, Provérbios, ele sempre deixa isso bem claro, seja qual for o contexto, né? Ele nos dá exemplos de liderança, ele nos dá exemplo de casamento, né? De mulher e homem. Ele fala a respeito do adultério, ele fala a respeito da mulher rixosa, ele fala de convivência, a respeito da fofoca, ele fala a respeito da vida espiritual, do que Deus ama e do que Deus odeia, e ele também fala muito a respeito de correção dos filhos. E você pode observar que aquele pai e aquela mãe que, por exemplo, está utilizando hoje a educação positiva, né? Não vou dizer não para essa criança não se frustrar. Gente, essa educação positiva que você não diz não para a criança, ela é uma educação antibíblica. Ela não está na Bíblia isso. A Bíblia fala, olha, corrige, diz não. Não está dizendo para você espancar a criança. Está dizendo corrige, diga não. Está dizendo no mundo nós teremos aflições, nós teremos problemas. Essa criança ela precisa saber lidar com o mundo que ela vai crescer, que ela vai passar, que ela vai viver. Ela precisa saber que vai acontecer momentos de frustrações, mas que Deus é com ela, que Deus existe, que Deus não abandona, que Deus é real. Então, o maior problema que nós vamos ter futuramente, aí não é agora, é a colheita dessa educação positiva. É a colheita de crianças que vão virar adultos que não conhecem a Deus e não sabem lidar com as suas frustrações. Então, se você, porventura, está construindo a sua família, tem filhos pequenos, você está planejando, ou você já tem, principalmente você, liderança, aborde esse assunto dentro da tua igreja. Né? Nós temos visto dentro dos templos da igreja hoje, no geral, eu não estou falando placa de igreja, mas eu estou falando no contexto geral, de um abandono em relação às crianças e aos jovens. Então esse abandono, irmãos, ele é muito sério. Por quê? Porque eu e você já temos a nossa parte ministerial, espiritual, já temos tempo contado. Se vamos ter aí no máximo 50 anos, é muito se Deus tiver misericórdia. Mas a nova geração são as crianças e os jovens que estão por vir, que vai pegar um mundo totalmente desvirtuado. Então, eles precisam aprender a orar, eles precisam aprender a ler a palavra, eles precisam, e a obrigação de apresentar Deus para eles, irmãos, é você, pai, e você, mãe. É você, a Bíblia diz que é eu e você. Então, se nós não cumprimos esse papel nosso, nós estamos errando diante de Deus e de tudo que Deus ensinou. Jesus falou, deixe vir a mim as criancinhas dele ao reino dos céus. Então, quem é eu e quem é você, irmão, para barrar uma criança de estar num templo, de estar no altar, de estar louvando, de estar desenvolvendo dons? Eles são os primeiros que têm que estar lá, irmãos. E a gente tem invertido, né, esse papel. Nós temos enchido o púlpito de homens e de mulheres, de pessoas, e colocando para trás as crianças, escondendo as crianças e deixando de ensinar as crianças. Então fica aqui um alerta. Inclusive existem igrejas que eles não querem as crianças durante o culto. Né? Eles falam assim, olha, a criança não pode ficar, porque o pai não vai prestar atenção no culto, não vai cultuar, e aí você tira a criança do ambiente da adoração, e aí ela vai crescer com aquele ambiente sendo estranho para ela. Se você olhar as outras religiões, nenhuma religião faz isso, irmão. Ao contrário, desde pequena eles deixam a criança ser ambientada ali. Nós já falamos isso em algumas lives passadas. Então, mesmo que a criança não esteja entendendo a pregação, ela não está entendendo o lugar, ela não entende o culto, mas ela vai se sentir participante daquele ambiente. Aquele ambiente não vai ser estranho para ela, não vai ser um lugar estranho, não vai ser um lugar que ela vai falar assim, eu estou indo para brincar, como se a igreja e o parquinho fosse o mesmo lugar, o mesmo ambiente, né? E não é. Ela tem que entender que ali é a casa do Senhor, que ela vai louvar e ela vai adorar. E é deles, irmão, se é deles que vem o perfeito louvor, como é que você vai tirar eles do momento do louvor?
né? Se é deles que vem o perfeito louvor. Então, assim, deixa, você que é pai, você que é mãe, às vezes você tem essa culpa. Ah, meu filho é pequeno, faz muito barulho, chora, incomoda. Irmão, criança não tem que incomodar. A igreja, ela é viva. E se ela é viva, tem que ter barulho de criança. Tem que ter criança lá, entendeu? Se o próprio Jesus falou, olha, não impeça elas virem a mim. Então, eu e você não podemos impedir que eles venham ao Senhor. Com barulho, né? Às vezes ali conversando, vai se disciplinando. Eles vão aprender. Eles vão aprendendo a entender que aquele lugar é a casa do Senhor, que é lugar de culto, de adoração. E você que é obreiro, incentive eles a estudar a Bíblia. Irmão, não pense que essa criança é uma criança boba. Ah, nós vimos até um vídeo hoje, eu e a Bárbara, um pastor que ensina hermenêutica para crianças de 7 anos, 8 anos. Ensina hermenêutica, essas técnicas de pregação. Você imagina, para uma criança de 7 anos, os meninos chegam com 12 anos, irmão, pregando, dando aula. E aí a gente pensa assim, ah, mas eles são muito novos, eles são muito imaturos. Eles não são imaturos para a prostituição. Eles não são imaturos para o tráfico. Eles não são imaturos para coisas erradas que eles podem aprender. Lá no mundo, irmão, um menino de 12 anos, ele não é imaturo. Mas na igreja a gente põe ele como imaturo. Não são. É uma geração inteligente. É uma geração inteligentíssima que você pode plantar, entendeu? Que eles aprendem. Às vezes a gente já adulto, aí se você colocar um adulto para estudar hermenêutica, olha, você vai arrumar trabalho. Menino de 7 anos, você não tem noção do que é essa mente de hoje, a inteligência que eles têm. Então, não é perca de tempo, não é, eu vou plantar, e não, você vai plantar no lugar certo. Então, você que é obreiro, né? Põe essas crianças para estudar a Bíblia. Não pense você que eles são imaturos, eles não vão entender. Vão sim, essa geração de hoje é inteligentíssima. Demais, irmãos. E fica aqui o meu aplausos, né? Pastora Nayara, se puder compartilhar o nome do projeto lá do YouTube para quem quiser pesquisar aí nos comentários, depois pesquisar esse vídeo, tá, da menina. Depois eu vou ver até o nome dela, acho que é Sofia. Isso, tem um projeto de Sofia. Irmãos, eu me sinto honrada de sentar num culto de domingo e ouvir essa menina pregar. E tantas outras crianças que ele ensina. Por quê? Porque é algo que você consegue perceber que é um ensino profundo da Bíblia, que muitos pastores não têm esse conhecimento bíblico que essa criança aprendeu, tá? Então ela prega no culto de domingo. Alguns se sentem ofendidos, alguns querem retirar essas crianças do culto de domingo de pregar, mas eu me sinto honrada, irmãos. Me sinto envergonhada de não ter começado antes, de não ter tido a oportunidade que ela teve de estudar a Bíblia com homens e com mulheres de Deus, que estão ensinando o verdadeiro ensino, que é a Bíblia. Não é coisas da rua, não é vídeos de dancinha, não é redes sociais, não é roupa e maquiagem, mas ela está aprendendo a Bíblia na sua essência original. E isso é espetacular. Parabéns a todos aqueles que participam desse projeto. Se esse vídeo chegar até eles algum dia, vocês estão de parabéns. Nós estamos aqui encantadas com esse projeto. Então, vamos continuar lendo do versículo 2, tá, ao 5, e aí eu vou pular 13 e 14, tá? Então, nós vamos ler 2, 3, 4 e 5, 12, 13 e 14, tá? Diz assim: quando se multiplicam justos, regozija-se o povo, mas quando o perverso toma o governo, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas quem frequenta a companhia das prostitutas desperdiça a sua fazenda. 4. O rei pela justiça estabelece a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. 5. O homem que lisonjeia ao seu próximo, armar-lhe uma rede aos passos. Aí eu tenho o 12, 13 e 14. Vai dizer assim: 12. Se o governador atende às mentiras, todos os seus servos são perversos. O pobre, 13, e o opressor se encontram. Jeová alumia os olhos de ambos. 14. O rei que julga fielmente os pobres terá o seu trono estabelecido
para sempre. Então, esses versículos do 2 ao 5 e do 12 ao 14, ele vai falar sobre justiça e liderança, né? O caráter aí da liderança, de ter um bom mandato, de ter um bom governo, para que as pessoas possam ser beneficiadas e o povo, né, possa se alegrar. Então ele vem dizendo a respeito do perverso. Lembrando que perverso, irmãos, é todo aquele que se desvia da vontade de Deus. Ele faz o contrário àquilo que Deus ama, àquilo que Deus quer, tá bom? Quando nós ouvimos falar de governo, né, e aqui está falando daquele que lidera, né, daquele que está à frente, e aqui nós podemos falar de todos os governos, né? Governo político, governo de liderança ministerial, governo de liderança, né? Você que está à frente de um grupo, que você é líder. Aqui está dizendo da sua entrega, da sinceridade que você tem que ter quando você está à frente de uma liderança. Então, por exemplo, quando você é um governante, né? Aqui está dizendo que você não pode ouvir mentiras, que você tem que estar cercado por pessoas boas, né, conselheiros bons. E aqui aí diz assim, o rei pelo juízo estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Ou seja, o juízo que está falando aqui é juízo de justiça. E o que é justiça de acordo com a Bíblia? Né? É uma justiça que ampara o pobre, ampara o necessitado. Toda justiça que, quando a Bíblia chama de pobre, é aquela pessoa que tem uma necessidade, que ele não abraça a necessidade. A Bíblia nos chama de um governo insensato, ou um governo perverso. O que é um governo perverso? É quando você não atende à necessidade, quando você usa do seu cargo, da sua autoridade, da sua influência para você fazer um mal para alguém. Isso serve para o meio político, né? As pessoas que estão nos poderes, quando eles usam da sua influência, quando eles usam da sua posição para fazer algo mal, para ele se sentir beneficiado, mas ele fazer o mal, a Bíblia fala que o Senhor ele vem contra aquela nação. Então, uma nação que ela é muito corrupta, que tem muita corrupção, ela vem com o juízo de Deus. Deus entra com juízo sobre aquele governo. E aí não é só um governo político, um governo eclesiástico também, né? O líder eclesiástico, que ele usa da sua posição, né? Usa da sua influência para enganar, para mentir, para direcionar errado, né? Para ter algo ao seu favor, para ele usufruir. E ele se utiliza muito das vezes da falta de conhecimento das pessoas, né? O pobre, ele é uma pessoa necessitada, então ele usa ali da necessidade, ele usa da falta de conhecimento para trazer um ensino errado, para que ele saia vangloriado disso, para que ele tenha um aproveitamento. A Bíblia chama ele de perverso. E os perversos não têm parte com Deus. Por mais que o que ele esteja fazendo aparenta ser uma coisa boa, parece ser uma coisa boa, é uma coisa desejada, mas o Senhor não é enganado, irmão, por aparência. Então, mesmo que aquele governante, mesmo que aquele governo não conheça e não sirva ao Senhor, por causa da sua posição, como Deus ele é um Deus de justiça, Deus ele entra para consertar a nação, ele entra para consertar o governo. E muitas das vezes o conserto do governo para Deus é por causa do que ele está fazendo com aqueles que têm necessidade. Então, por Deus ser um Deus de justiça, ele faz isso. Então, você que é líder, você pode ser líder de um departamento muito pequeno. Seja íntegro, seja sincero, porque você não pode se utilizar da sua posição, da sua influência para fazer uma coisa ruim, utilizando ali da necessidade do outro, às vezes a incapacidade da pessoa entender, compreender, saber, você saber que a pessoa não sabe e se utilizar disso. E aí fica aqui um conselho para você que é líder eclesiástico, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é líder. Tome cuidado, porque você está cuidando da noiva de Cristo. Né? Ela não é sua, essas ovelhas elas não são suas, elas não têm o seu nome, você não é dono delas, elas têm um dono. Então, se a noiva tem um dono e você quer tomar a noiva, você é adúltero. Entendeu? E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, assim, não tome posse daquilo que não é seu. O Senhor te colocou para cuidar. Tanto é que Ele é tão misericordioso que Ele te dá o dom para você cuidar, que não vem nem de você.
Ele te dá o dom para você cuidar das ovelhas, Ele te dá o dom para você zelar, ele te capacita, por mais que você possa ter o conhecimento humano, mas você só consegue por intermédio do Espírito Santo, porque até a capacitação para cuidar, para zelar, para ensinar, aconselhar e exortar vem do Espírito Santo. Então, nem de nós, com toda a capacidade humana brilhante que nós temos, nós seríamos incapazes de cuidar da noiva do Senhor como o Senhor quer que seja cuidado. Então, por exemplo, assim, você que já organizou um casamento, você sabe que a noiva, ela está sendo arrumada para o noivo. Por mais que estejam vários convidados ali, ela tem um motivo de estar sendo arrumada, é para o noivo, não é para a madrinha, não é para padrinho, é para o noivo. Então a noiva, ela está sendo preparada para o noivo. Então você, pastor, você não é o noivo, eu, pastor, eu não sou o noivo da igreja, então não é para mim que ela tem que ser preparada, não é para me agradar, é para agradar ao Senhor. Então eu não posso usar esse governo para me vangloriar, para eu crescer, porque não é meu. E a partir do momento que eu me aposto disso, né, eu vou crescer para mim, eu vou fazer a igreja para a minha vontade, para o meu prazer, do meu jeito, você está se apossando de algo que não é seu. Então aí você se torna um perverso, porque você está roubando algo que não é seu. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, a obra ela é do Senhor, e nós somos privilegiados, honrados de sermos escolhidos para trabalhar para o aperfeiçoamento dos servos do Senhor, através dos dons, talentos e ministérios que o Senhor coloca. Então não deixe que o governo suba na sua cabeça. Não deixe que o cargo suba na sua cabeça. Não pense você que é tudo sucesso meu. Não, é o Espírito Santo por meio de você que faz lá. Se ele não quiser fazer, você pode colocar todo o seu conhecimento. Não vai para frente. Então, não acho que igreja é empresa, não acha que igreja é multinacional. Se eu cuidei da empresa, eu vou saber cuidar da igreja. A igreja ela é a noiva do Senhor, ela é a noiva do Cordeiro. Então, tome cuidado quando você estiver sob governo, quando você estiver sob liderança, né? Porque você não está liderando qualquer povo, esse povo foi comprado com o sangue de Jesus. E aí fica uma reflexão, né, para as lideranças que nos assistem, né, os obreiros que nos assistem. Irmãos, igreja, né, o reino de Deus, ele não é bolsa de valores, tá? Ele não é uma aplicação que você tem que dar 100 para virar 10 mil, para virar 1000. Nós sabemos que tudo, né, nós fazemos aí com dinheiro hoje, mas o que nós fazemos com dinheiro, nós podemos correr o risco de achar que foi mérito nosso. A partir do momento que você paga muitos estudos, muitas coisas, ao invés de pedir para o Espírito Santo te ensinar, você acaba achando que o investimento que você fez numa faculdade, numa pós, no mestrado, porque você pagou, você acha que esse conhecimento, sem o Espírito Santo, você seria mais um fariseu. Então, com o Espírito Santo, você tem um dom onde você consegue levar a palavra para as pessoas aceitarem Jesus e se converter. Com dinheiro, nós corremos o risco de achar que se as pessoas estão num banco confortável, numa igreja confortável, é mérito nosso, a igreja está cheia, né? Eu entendo que há maneiras, né, de se manter uma igreja e há necessidade da igreja. Mas a nossa crítica não é a questão das ofertas, das pessoas que mantêm a obra de Deus porque querem manter a obra de Deus. A nossa crítica são as manipulações que quem está no governo faz de estudar frases de efeito, bordões para que a pessoa seja manipulada psicologicamente e sinta uma culpa para que ela possa ofertar mais, para que ela possa ser escrava da igreja, para você utilizar de uma mão de obra escrava. Porque o que é que nós vemos? Muita coisa entrar no caixa da igreja, irmãos, mas os templos se utilizarem de pessoas para um trabalho escravo. Usar a palavra voluntário para que a pessoa limpe, para que a pessoa cuide, para que a pessoa fique vivendo dentro da igreja, e muitas vezes até abrindo mão de um conforto para os filhos, de uma educação para os filhos. Nós vemos pessoas que abrem mão de remédios, nós vemos pessoas que abrem mão de roupas, pessoas que abrem mão de viagens com os filhos,
Irmãos, o quanto é precioso uma família viajar com o filho, principalmente quando o filho é pequeno, para tirar foto, para poder guardar memórias, fazer memórias afetivas. E nós estamos vendo a igreja utilizar do seu poder, do seu governo, para colocar uma culpa de que essa família ela não pode ser família, que isso é contrário à Bíblia, ela tem que cumprir o calendário das ceias. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, porque a Bíblia nos ensina isso, que Deus ele quer que a família seja cuidada, né? Provérbios, ele vem dizendo, Provérbios 29, corrige o seu filho, mas ama o seu filho, tenha alegria na sua alma quando você ensina coisas e você colhe isso. Então você tem que colher uma viagem boa com seu filho, você tem que colher um ano bom, um aniversário, você tem que fazer memórias, porque se você for utilizar do seu ser pai e ser mãe apenas para correção, para vara, você está se tornando um carrasco. Você não está se tornando um pai e uma mãe, porque na hora de você usufruir a parte boa de ser pai e de ser mãe, de botar o seu filho para dormir, de comemorar um aniversário, de estar presente com o seu filho, você está sendo escravo / voluntário da igreja. Então fica esse alerta, por quê? Porque é para isso que tem um corpo de obreiros, é para isso que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, porque o dia que eu não puder estar, porque eu tenho os meus filhos, eu posso falar, pastora Nayara, amanhã você vai lá e você ajuda na igreja, porque eu vou estar com meus filhos, eles estão fazendo aniversário. Então, para que o fardo não fique pesado para a minha família, nós somos um corpo. E aí a pastora Nayara fica, o dia que ela não puder, por exemplo, nós temos casos de pessoas que tá doente, irmão, tá mancando, tá caindo, tá com febre, mas ele não deixa de ir no templo. Então, assim, nós somos um corpo. O dia que ele não puder ir, o dia que ele precisar tomar um remédio e se recuperar, ele precisar de uma oração, a igreja primitiva, ela me conta que eles visitavam as pessoas acamadas. Você não arrastava a pessoa a qualquer custo para a igreja para mostrar que ela está lá. Não, aí fazer um número. A igreja se juntava, os obreiros se juntavam, falavam, olha, fulano está doente, não veio no domingo. Na segunda estava todo mundo na casa dele orando. Eu digo isso porque eu vi a minha avó fazer essas coisas. A minha avó, ela tinha um ministério de orar pelas pessoas, principalmente pessoas que porventura estava passando algum tipo de dificuldade. Se a pessoa faltava o culto do domingo, na segunda ia se orar por essa pessoa. Então nós precisamos resgatar dentro do governo da igreja essa visão de corpo de Cristo, porque nós estamos sacrificando jovens, sacrificando as crianças, sacrificando casamentos por um falso evangelho que é pregado com regras humanas. Biblicamente, irmãos, o fardo é leve, ele não é pesado. Jesus ele deixou um conjunto de exemplos de que um apoia o outro e anda junto para que seja leve para todo mundo, porque o sacrifício já foi feito por ele. Não é eu e você que tem que pagar o preço. Jesus ele já pagou esse preço. Não há nada em nós que vá acrescentar o que Jesus já fez. Então fica aqui essa reflexão, mas principalmente você que é obreiro, se você não quer concordar conosco, estude a Bíblia, peça para o Espírito Santo falar com você, que eu tenho certeza que nós estamos falando, estamos aconselhando, biblicamente. Então eu tenho certeza que se o Espírito é o mesmo, vai comunicar com você também, tá bom? Vamos prosseguir do versículo 6 ao 10, tá? 6 ao 10. Então ele diz assim: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se regozija. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, e o perverso não tem conhecimento para conhecer. Tá? 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. 9. Se o homem sábio disputar com o insensato, quer se gaste, quer se ria, não haverá descanso. 10. Os sanguinolentos aborrecem o íntegro e, quanto ao reto, procuram tirar-lhe a vida. Essa é a tradução da PB, tá, gente? Você vê que ela é bem antiga, ali algumas palavras. E aí ele vai falar muito a respeito do 6 ao 10,
dessa questão do controle, né, da ira. Pode falar, né? O versículo 7 diz assim, na minha tradução, que é Almeida Corrigida Fiel, que é a da King James. Ela diz assim: o justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Como foi falado, né, tá falando do justo e do perverso. O perverso aqui ele é diferente do ímpio, tá, irmão? O ímpio é aquela pessoa que tem a impiedade, que não se arrepende. O perverso ele é pior do que o ímpio, tá? Porque o perverso, toda a maldade que o perverso faz é calculada, ele faz na razão mesmo. E aí está dizendo que o justo, ele atende a causa daquela pessoa que está na necessidade, né? Ele atende. O perverso não quer nem saber. Por quê? Porque no perverso não há amor. Não há amor ao próximo, não há misericórdia. Então, tome cuidado com esse tipo de sentimento de que eu não me importo, fulano merece, tem que ser assim mesmo, se ele é ruim, tem que ser mais ruim, porque a falta do amor e a falta da misericórdia é o princípio da perversidade. Toda pessoa perversa, ele não tem misericórdia, toda pessoa perversa, ele não tem amor. É por isso que ele não quer nem saber do problema do outro. Ele não quer nem saber. A Bíblia fala que o perverso, ele não quer nem saber qual é a necessidade do justo. Então, por quê? Porque o coração dele não tem espaço para o amor. O coração dele não tem espaço para a misericórdia. Jesus, ele ensinou sobre a misericórdia. Jesus, ele era misericordioso. Ele fala, bem-aventurados misericordiosos. Ou seja, aquela pessoa que... O que é misericórdia, irmão? É você tomar a miséria do outro, porque misericórdia vem de miséria. É você sentir a dor do outro e de se compadecer. Não é de você resolver o problema do outro. É de você... E também não é você se colocar no lugar do outro. Não, é você olhar para a dor do outro. Porque às vezes eu falo assim, eu vou me colocar no lugar da Bárbara. Às vezes, eu me colocar no lugar da pessoa não me dá a dimensão da dor. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho filho. Então, como é que eu vou me colocar no lugar da Bárbara, que tem filho, para ela falar assim, olha, meu filho está doente? Como eu vou me colocar no lugar dela de sentimento, sendo que eu não tenho... Eu posso imaginar o que é, eu posso entender, mas eu não posso falar, eu sei o que você está passando, porque eu me coloco no seu lugar. Então, eu me colocando no lugar dela, eu não vou ter a dimensão do que é. Mas o que é a misericórdia? É eu entender a dor dela, mesmo que eu não compreenda a dor. Ou seja, eu não sei o que é a dor. Mas se ela está sentindo uma dor, eu tenho que entender a dor dela. Isso é ter misericórdia. Você não precisa compreender o que o outro está passando para saber se está doendo ou não, porque aí você já entra no processo do julgador. Está fazendo cera, está fazendo mimimi, porque às vezes não está doendo isso tudo. Isso é falta de misericórdia. Porque às vezes o que dói na Bárbara não dói em mim. E às vezes o que dói em mim não dói na Bárbara. E não é porque não dói em você que não está doendo. Não é porque não é uma dor para mim, não é um problema, porque tem gente que fala assim, nossa, a pessoa está fazendo um drama. Então, na sua visão, não é um drama, mas para a pessoa é algo terrível. Para mim, pode ser um barquinho, para aquela pessoa é um navio. Então, a misericórdia é eu olhar para a dor do outro e não a diminuir, porque eu não compreendo, porque eu não sei por que ela está passando por isso. E mesmo que eu compreenda e fale, nossa, quanto exagero, né? Mas a dor do outro, a situação do outro, eu tenho que usar de misericórdia, porque foi isso que Jesus teve comigo e com você. Ele usou de misericórdia comigo e com você. É por isso que ele veio como homem. Porque se ele tivesse vindo como anjo, ele não sentiria dor nenhuma. Porque era espírito, não ia sentir dor nenhuma. Mas ele veio como homem. Ele sentiu ansiedade, ele sentiu pavor, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele ia cair na mão de homens que não tinham misericórdia. Olha o que fizeram com ele. Porque os homens não têm misericórdia. Então ele sabia o que estava esperando, mas ele teve misericórdia. Ele olhou para os nossos pecados, ele olhou para a nossa capacidade de nos salvar. Ele olhou e falou assim, vocês não podem se salvar, porque essa é a mensagem da cruz. Eu não posso me salvar, eu sou indigna. Mas ele teve misericórdia, e por causa que ele teve misericórdia da minha incapacidade de me salvar, e ele veio e me salvou. Salvou a mim, salvou a Bárbara, salvou a você, que basta crer no nome do Senhor. Isso é misericórdia. Então aqueles que servem ao Senhor, que são seus discípulos, também têm que seguir a isso.
Então, não adianta você colocar uma roupa de crente, você chegar na igreja no horário certo, você não faltar um culto, você estar em todos os eventos, sendo que na hora de você mostrar misericórdia, você é perverso. Você não está nem aí com a dor do outro. E aí emenda isso que a Bárbara estava falando. Eu vim de uma geração de obreiros, irmão, que eles não podiam faltar culto de jeito. Era um crime. Você tinha que deixar filho doente em casa, você tinha que faltar aniversário. Se era aniversário, se era formatura. Eu já vi pessoas que faltou casamento, porque tinha um evento que não podia faltar e a pessoa era irmã da noiva. E é casamento, irmão, é aquela festa que acontece uma vez na vida. A pessoa não pôde estar porque o pastor não liberou. Então, assim, é um tipo de coisa que não tem depois. A pessoa, você vai torcer para a pessoa divorciar, ter outro casamento para você participar? Então, assim, é um tipo de coisa que o próprio Senhor, irmão, nunca pediu isso. O próprio Jesus não pediu isso, falou assim, olha, aonde vocês estiverem eu vou estar com vocês. Ou seja, não é um lugar, ele falou para a mulher samaritana, ei, não é aqui, não é lá, eu vou ser adorada onde tiver um adorador com espírito e em verdade. Então nós precisamos ensinar isso para as pessoas, não é um serviço, irmão, que você tem que estar o tempo inteiro. Não, você pode saber dosar. A sua família, você tem que ter um momento com a sua família, você tem que ter um momento com seus filhos, você tem que ter um momento entre sua esposa e seu esposo, e você tem que ter um momento da igreja. Assim, tudo tem o seu tempo que pode ser dividido. Por quê? Porque o fardo não tem que ser pesado. Então, mostre de misericórdia. Tenha misericórdia do seu filho, tenha misericórdia da sua esposa, do seu esposo, tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia do seu inimigo, que é mais difícil ainda você ter misericórdia do seu inimigo. Então, assim, peça para o Senhor, me dá isso. Por mais que você não compreenda a dor do outro, que você não consiga se colocar no lugar do outro. Você não precisa se colocar no lugar do outro para você ter misericórdia dele. Porque a misericórdia é um fruto do Espírito. É algo que o Espírito Santo te dá, misericórdia, de você olhar para a dor do outro e falar, olha, eu não compreendo por que você está, mas eu uso de misericórdia com você, vou orar por você, vou estender a sua mão. Por quê? Porque o perverso, ele não está nem aí, ele é cauterizado, ele se cauteriza de sentimento. E a igreja do Senhor não pode ser assim. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Só que o amor, irmão, não é o da igreja. Porque o amor da igreja não esfria. O amor do Espírito Santo, ele não muda. Alguns têm dito que ele tem mudado, que naquela época ele fazia, hoje ele não faz. Não, ele é o mesmo. Ele está do Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Eles são o mesmo. Quem muda, quem esfria, quem fica diferente, somos nós. Nós não podemos colocar isso na conta do Espírito Santo. Ele é o mesmo. Ele opera com os mesmos dons, com a mesma magnitude. Somos nós que não cremos mais. Porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem, não é aos que querem. É aos que crerem. E aí a palavra de Deus vai falar, né, irmãos? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Né? Deus, ele vai deixar isso bem claro para mim e para você. E tudo que for da carne, tudo que for sacrifício, ele rejeita. Ele quer que você tenha, né, em espírito e em verdade, a ligação, o relacionamento com Deus. E aí eu vou destacar, vou aproveitar esses versículos que eu li. Eu vou ler na nova tradução de hoje para vocês verem aí a diferença, né? Versículos 7, 8 e 9 diz assim: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus se importam com essas coisas, não se importam com essas coisas. 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. 9. Quando o homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Então dá para ver o quão claro fica, né, para uma criança, para um jovem, para um novo convertido, o que aquela frase, o que aquela palavra, né, está falando. Enquanto na tradução mais antiga, ele vai falar assim: os homens escarnecedores abrasam a cidade. Então isso quer dizer o quê? Na época de Israel, ele vai dizer: os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão. Ele está falando daquelas pessoas que botam fogo na lenha. Isso mesmo, tem que acabar, tem que destruir, tem que fechar, tem que... A pessoa que vai botando fogo numa briga,
ao invés de acalentar. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ele acalma a confusão, ele bota as coisas em paz, ele não bota fogo. Alguns associam a exortação com isso, com você apontar o dedo, com você julgar, com você falar, porque confunde-se até mesmo com o caráter, né? O meu caráter é assim, o meu jeito é assim. Mas quando o Espírito Santo ele entra em nós, ele molda o nosso caráter, você não tem mais essa capacidade de fazer isso, irmãos. Porque você entende que a confusão, que a briga não vem da parte do Espírito Santo. Então, uma das coisas que eu e você pode se atentar é isso. Todas as vezes que você falar algo que traz briga, que traz confusão, você sabe que ali não está o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, ele não faz isso. Nós tivemos um exemplo recente de uma grande confusão onde uma mulher foi usada com um dom para revelar situações muito constrangedoras de dentro da igreja. E eu acho isso magnífico, porque quando uma mulher vai ser usada por Deus, que é o dom que está sendo utilizado, Deus ele tem a preocupação com os mínimos detalhes. Ele escolhe as pessoas que estão lá, ele tem cuidado com a forma que vai ser falado, para quem vai ser falado, porque quando ele vai corrigir a pastora Nayara, vai corrigir a Bárbara, ele não quer humilhar, ele quer correção. Ele quer arrependimento. Então existe uma diferença. Ele não quer envergonhar a ponto de matar a alma da pessoa. Ele tem a forma dele de corrigir sem matar a alma. Então observe, quando é o dom, não é confusão, não é xingamento, não é briga. Quando é o dom, é arrependimento, é mudança, né? Mesmo que a pessoa não aceite, mesmo que a pessoa não queira, ela acaba ficando incapaz de questionar, porque ela sabe quando é Deus. A alma sente, irmãos, quando é Deus, quando ela está sendo corrigida. Então ela é incapaz de brigar com Deus. Se uma pessoa que diz ter dom começa a falar coisas e começa do outro lado uma briga, e as duas começam a brigar, a bater boca, o Espírito Santo não está ali, tá? O Espírito Santo ele não bate boca com você. Tá? Então fica aí uma reflexão para que você possa saber discernir quando é o Espírito Santo e quando não é. Eu posso dar uma opinião polêmica? Pode. A gente adora polêmica. Tem muitas pessoas que estão aqui nos seguindo, né? Alguns rostos conhecidos, que pode até criticar, irmão, tá tudo bem, é o CPF aqui que está falando. Mas uma das coisas que eu acho que é bom a gente falar, especialmente se nós estamos num ano político, quando teve aquela confusão do 8 de janeiro, as pessoas, né, entraram, fizeram, né, que tem pessoas que estão presas, eu não vou entrar no mérito se elas merecem a pena do jeito que está, que elas não merecem, 17 anos, eu estou dizendo de que naquela época, nós sofremos uma crítica, por quê? Porque nós fomos chamados para participar, porque a igreja tinha que estar lá, que a igreja tinha que, igreja que eu falo, os evangélicos, tá, irmão? Que tinham que estar lá, que tinham que processar, que a gente tem que processar para um país e tudo e tal, tudo certo. Só que o que acontece? Quando aconteceu aquela situação, daquela quebradeira, aqueles negócios todos que aconteceu, muitas pessoas falam assim, não, mas os servos do Senhor estão lá, inclusive tem servos presos, tem pessoas, tem pastores que estão presos. E aí vem a polêmica da minha opinião, essa é a minha opinião. Eu acredito que não tem Espírito Santo no meio disso, porque eu não consigo crer que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo vai quebrar, vai pinchar, vai fazer necessidades em cima de uma cadeira, como uma pessoa que tem o Espírito Santo vai se pôr a fazer uma manifestação dessa maneira. Então, assim, eu não consigo compreender como nós chegamos nesse patamar de sermos igreja e fazer algo assim como igreja. Então eu creio que são pessoas que no momento se exaltaram, né? E eu acredito que elas não mereciam a pena que elas estão tendo. Mas você falar que a pessoa estava cheia do Espírito Santo de Deus quando fez aquilo ali, é impossível, irmão. Então não tem como. Pode falar que está errado, agora você fala que você tem que defender como igreja porque estava ali como igreja, aí não tem como. Porque eu não consigo entender como igreja vai se manifestar quebrando, pinchando, xingando, fazendo
quebrando os bens públicos e tudo, fazendo tudo aquilo para depois chegar, nós somos servos de Deus. Então, assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa com o Espírito vai se comportar dessa maneira, porque o Espírito Santo não faz isso, irmão. Ele não vai chegar, ele não vai quebrar, ele não vai pinchar, ele não vai fazer necessidade em cima de uma cadeira para ele chamar usar uma pessoa para isso. Eu acredito numa igreja que ora. É claro que tem hora de você fazer a manifestação, como os cristãos estão fazendo ali na Nigéria, que eles foram para as praças manifestar, como está sendo feito no Irã. Aí eu acredito sim, porque aí é a polícia que estão quebrando eles não estão quebrando nada. Eles estão indo através do grito. Existem muitos cristãos que estão morrendo, entendeu? E eles estão respondendo com oração, estão respondendo com clamor. Não estão quebrando, não estão pinchando nada, não está fazendo quebrar. Eles estão comportando como tem que ser. Então, você que acredita, eu respeito o seu entendimento. Mas você falar que a pessoa estava cheia de... Não está. Para fazer isso, não. Porque isso não é comportamento de misericórdia. A igreja, por isso que eu falo, a igreja não pode se misturar com esses comportamentos. A igreja batalha de outro jeito. A igreja batalha de uma outra maneira. Uma igreja que ora unida, ela não precisa fazer isso. Então foi feito da maneira que foi feito porque não estavam unidos em oração. Porque se nós dobrássemos o joelho e orasse, a Bíblia fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome me clamar, não é bater, irmão, não é brigar. Então, assim, porque isso não é o comportamento do servo do Senhor. Então, eu creio, assim, que existem reuniões de igrejas que acabaram com polícia, que acabou com briga, com discussão. Você encontra muitos vídeos desses na internet, entendeu? De você ter que chamar a polícia, irmão, nós somos corpo do Senhor. Como é que pra gente resolver uma situação em abalo tem que vir a polícia? Sabe? Isso é tão assim, é tão sem lógica uma situação dessa. Então, assim, a gente não pode comparar, claro, imparcialidade, porque não existe imparcialidade. Você tem que ter um posicionamento. E é por isso que o posicionamento da Casa de Zadok de não mexer com política, é exatamente por isso. Você sabe por quê? Porque a política ela é humana, entendeu? A política ela é humana e no meio dos humanos sempre tem coisas certas e coisas erradas. Então, nós preferimos não se envolver, porque nós acreditamos que se você se envolve, você tem que ser íntegro do começo ao fim. É íntegro do começo ao fim, é inteiro, do começo ao fim. Então, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelos poderes, oramos pelos governantes para que eles sejam justos, como nós estamos estudando aqui, para que eles ouçam o pobre, para que eles não sejam perversos, para que as pessoas que estejam ali sejam direcionadas por Deus. Mas eu não acredito numa igreja que, para se posicionar, precisa ser uma igreja que quebra, uma igreja que entra, uma igreja que xinga, uma igreja que vai para a internet para xingar, para brigar, para bater boca. Não é assim que se ganha, porque aí a gente está se comportando como o perverso se comporta. Reforçando isso que a pastora Nayara está falando, no posicionamento político, eu faço dela as nossas palavras, as minhas, dos obreiros da Casa de Zadok e da Escola Bíblica Casa de Zadok. Qual é o maior problema de se posicionar hoje politicamente, seja no Brasil ou no mundo? É uma quebra de princípio, que aí nós estudamos muito isso em Provérbios, que Provérbios ele vai me dizer, olha, tenha sabedoria para que ilumine o seu caminho e tenha prudência para que você não caia nas dificuldades e nos problemas. Quando nós falamos a respeito disso, nós falamos de uma política hoje que precisa xingar, precisa brigar, precisa levantar campanhas de agressão contra o outro. É uma igreja que não ora para perguntar para Deus. O 8 de janeiro, ele é claramente, irmãos, uma quebra de princípio bíblico. Porque se eu e você, servo do Senhor, vamos tomar uma decisão de fazer uma manifestação, e eu creio nos dons, eu creio que nós vamos orar, Senhor, devemos ir? Deus ele já sabe que ia acontecer uma confusão, ele já sabe que ia dar polícia, ele já sabe que ia acontecer brigas. Ele seria o primeiro a mostrar, olha, a igreja não deve ir porque vai acontecer isso, isso e isso. Então o fato de ter acontecido e de ter homens e mulheres que estão na igreja, em templos como pastores e pastoras, isso já me mostra que não houve o princípio da oração quando tomou-se essa decisão. Então, esse é um exemplo, tá? É um exemplo, mas ele é a base para tudo e todas as outras decisões políticas que nós optamos não tomar um posicionamento.
Isso não quer dizer que você, pessoa física, seu CPF, não deve orar, não deve buscar homens e mulheres de Deus que têm princípios parecidos com os nossos ou como os nossos, se possível, que sejam pessoas de oração, que sejam pessoas que conhecem a Bíblia, porque se eles governarem, irmãos, vai ser muito bom, né? O povo sofre menos porque tem misericórdia, mas nós não podemos trazer para o templo políticos para pedir voto. A gente não pode trazer um momento de adoração a Cristo, aí eu deixo de adorar o Senhor para botar um homem no altar para as pessoas ouvirem. Então, eu creio num templo, numa igreja, que o altar é de Cristo. A palavra é a Bíblia, né? Não é de homens, tá certo? Então, fica aqui o nosso posicionamento. Vamos prosseguir com o versículo 18, 19, 20, 21 e 22. Então, do 18 ao 22. Vai dizer assim... 18 ao 29, ao 22. Onde não há revelação, o povo fica sem freio. Irmãos, ó, parece até que foi combinado, né? Onde não há revelação, o povo fica sem freio. Mas aquele que guarda a lei, este é feliz. Os homens e mulheres de Deus que guardaram a lei, os mandamentos, a Bíblia, ele é feliz. 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. 20. Vês tu um homem precipitado no falar? Mais esperança há para o tolo do que para ele. 21. Aquele que cria delicadamente ao seu servo desde a meninice, nele terá por fim um filho. 22. O homem irascível excita rixas, e o furioso multiplica a transgressão. E aí, né, dando continuidade ao que nós estamos falando, né, que o capítulo 29 é um capítulo de governança, de liderança, o versículo 18, ele fala assim, na minha versão: onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Então, você que tem esse chamado, né, de estar ali na liderança, né, quer se tornar um político, né, que o Senhor ele te abençoe para que você seja íntegro, que você faça bom, que você faça justiça e tudo, mas a Bíblia está dizendo sobre uma voz profética, né, sobre um direcionamento da parte do Senhor, porque e eu quero muito falar sobre isso, né, exatamente por esse ano ser um ano eleitoral. Porque o que acontece? Quando chega nessa época do ano, parece que a voz profética some, né? Então, assim, eu já participei de muitas reuniões em que, nos bastidores é assim: eu quero um lote, eu quero isso e eu quero aquilo. Quando começa a reunião, nós vamos apoiar porque é um servo do Senhor, e às vezes a pessoa nem conhece o Senhor, e aí é dado púlpito para aquela pessoa, é emprestado uma igreja para aquilo ali. E as pessoas hoje fazem questão. Então, aí o que acontece? Não se tem um direcionamento da parte de Deus. E aí eu faço uma crítica à liderança que pensam assim, ou seja, muitas das vezes, eu que sou mulher, Bárbara que é mulher, nós vamos ministrar, tem púlpitos que a gente não pode subir porque somos mulheres, a gente tem que pregar lá embaixo. Mas se um político chegar hoje, ele sobe. Então, isso é errado. Isso é errado, porque isso não tem direcionamento da parte, porque Deus, ele não vai colocar uma pessoa que está ministrando a palavra dele lá embaixo e um outro porque tem mas o Senhor não faz isso. Então isso é coisas de homens. Então quando chega nessa época, parece que toda hipocrisia aparece. Você não pode pegar no microfone para contar um testemunho, mas você é chamado na igreja. Então nada contra você que empresta a sua igreja, não tem problema nenhum, só que não seja hipócrita. Não seja hipócrita de falar, olha, aqui no altar só sobe servo do Senhor, e daqui a pouco está uma pessoa lá que não teme ao Senhor, que não tem compromisso com o Senhor, que está ali por interesse, ali é interesse de duas vias, porque a pessoa que está chamando para o púlpito também não está chamando para o bem da sociedade,
nunca é pelo bem, é porque está prometendo alguma coisa. Então, assim, essa hipocrisia, irmão, que não serve dentro da casa do Senhor. É tão mais bonito você chegar, olha, eu chamei o fulano aqui porque ele prometeu um lote para nossa igreja, entendeu? Ele prometeu fazer. É muito mais bonito você fazer isso do que você falar que está pensando na cidade. Você está pensando na cidade durante esse ano? Quantas vezes você orou pela cidade? Quantas vezes foi reunido para orar pela cidade? Aí é só, irmão, no ano político que a gente lembra que tem que orar pelo Brasil, que tem que orar. Então, assim, a voz profética, ela te lembra todos os dias que você precisa orar. Você precisa orar pela nação, precisamos orar pelos prefeitos, pelos vereadores da cidade. É todos os dias. Sem troca, não precisa ter uma troca para que haja essa oração. Porque quando a voz profética ela falha, o povo vai sofrer. O povo, porque quem tem a voz profética, quando ele se cala, quando nós calamos, irmãos, servos, homens e mulheres de Deus, por condescência, né? Não, você fica calado, você não pode falar, porque senão nós não vamos ter um nome na cidade, a gente precisa agradar as pessoas para ter algo. Você cala a voz profética, o povo é que vai sofrer. O povo é que sofre. Então peça direcionamento para o Senhor. Você que tem um chamado para estar nesse meio, vá como o nome do Senhor. Vai em nome do Senhor, porque a gente sabe que nesse meio, irmão, existem as corrupções. Então, se você que é servo do Senhor, que está nesse, o Senhor te levantou para isso, vá se o Senhor te levantou para isso. Mas se o Senhor não te levantou e você quer ir por causa do salário, se você quer ir por causa da influência, vá, mas não use o nome da igreja nisso. Não coloque o nome da obra do Senhor no meio disso. Não misture as coisas de Deus naquilo que o Senhor não está dando direcionamento. Você que é obreiro, você quer ir, vá. Mas não use o nome do Senhor onde o nome do Senhor não é honrado, não é reverenciado. Não coloque a obra do Senhor a troco de coisas, a moeda de troca. Porque como eu falei lá no início, o Senhor é ciumento com a sua noiva. Imagine, irmão, você saber que a noiva está sendo trocada por um terreno, entendeu? Que não vai nem ser pago, não vai nem ser entregue para você. Né? Então, não vai nem no céu. Não faça isso. Né? Não se rebaixe a esse ponto de necessidade, ao ponto de você colocar a igreja como uma moeda de troca. Ela não é sua. Então, esse é o temor que as igrejas têm se perdido, porque quer ter uma influência, irmão. Irmão, influência de quê? A Bíblia está dizendo que o mundo vai nos odiar. Como é que você quer ser amado por um mundo que tenha que te odiar? Eu não tenho que ser amada pelo que estou pregando. As pessoas não vão gostar. Quem não é do Senhor não vai gostar. E eu tenho que entender isso. Como é que eu quero ser aceita, abraçada por um mundo que crucificou o meu Senhor? Não tem como. Se eles não odiaram Cristo, vai nos odiar. Então, pode ser muito forte o que nós estamos falando aqui. Inclusive, meu celular está fazendo de mensagem. Depois eu respondo. Agora eu não posso responder, não, porque eu estou usando ele aqui na live. Mas não, esse é o posicionamento, porque eu sei que a verdade ela é muito doída. Mas a gente não pode colocar a obra do Senhor, irmão, como moeda de troca. A gente não pode colocar ela em balcão de negociação. Entendeu? A gente não pode colocar, calar servos do Senhor, entendeu? Que estão sendo levantados para consertar a igreja, pedindo a ruptura da igreja sobre essas coisas, entendeu? E a gente calar, colocar a pessoa para fora, porque quando vir o juízo de Deus, a gente não pode dizer assim, Senhor, eu não sabia. Então, eu não estou dizendo que você não pode usar a sua influência para o bem do povo. Só que não faça isso se no fundo do seu coração você sabe que a sua intenção não é o povo. É o ganho próprio. É você usufruir dos frutos. Eu odeio essa palavra. Tenho que usufruir dos frutos. Os frutos não são nossos, irmão. Elas são da obra do Senhor. E pegando só essa última frase aí da Nayara, que tudo que nós já falamos já deu para entender o nosso posicionamento. Mas por que a gente não gosta dessa parte dos frutos, irmãos? Porque eu creio que a palavra de Deus vai falar, a Bíblia vai falar, que uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. Mas que o dono da obra, o dono da terra é Cristo. Ele é o dono da colheita. Ele faz como ele quer fazer. Então nós temos aqui, por exemplo, a família da pastora Nayara. A avó dela era uma mulher de oração. Existem frutos que ela plantou na família dela, nos filhos, nas pessoas, que ela não está aqui mais hoje para ver.
Inclusive a pastora Nayara é um dos frutos que ela orou muito pela vida dela, dos netos, dos filhos. Então assim, irmãos, imaginam eu, uma pessoa dessa de oração de antigamente, falava assim, olha, eu não vou orar, entendeu? Pelos netos, pelos filhos, que eu não vou estar aqui para ver. Não, irmãos, a fé, Cristo me ensina a crer que eu vou orar pela misericórdia, porque assim como Cristo fez comigo, eu creio que eu não vou estar aqui, mas que os meus filhos se renderão, os meus netos se renderão ao poder que Deus é. Então, os frutos, irmãos, não é meu, não é seu. Se Deus não tivesse aberto portas para você estudar, não tivesse te dado dom, você não daria estudo. Se Deus não tivesse abençoado as suas mãos para fazer uma igreja, para construir uma igreja, você não conseguiria construir uma igreja por si mesmo. Se Deus não tivesse te dado oportunidades, você não estaria aí hoje. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas. Seja grato a Deus, porque nós somos gratos pela graça, pela misericórdia dele. Sem ele nada se fez, tá bom? Então vamos continuar do versículo 23 até o 27, que vai destacar justamente isso, a dependência de Deus. Olha que maravilha. Eu vou ler na versão da linguagem de tradução de hoje, e diz assim, versículo 23, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. 24, o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado, e se não disser, Deus o amaldiçoará. 25, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. 27. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram quem vive honestamente. O versículo 25, na minha tradução, diz assim: o temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Aí o 26. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Quando nós colocamos a confiança no homem, né, e aí serve para qualquer liderança, e agora eu não vou falar de político mais não, tá, irmão? Vou falar agora da liderança eclesiástica. Quando nós colocamos uma confiança, né, é claro que você pode amar, honrar o seu pastor, sua pastora, bispo, apóstolo, mas você não pode colocar a sua confiança. A confiança que eu falo aqui é aquela primeira, sabe assim, aquela primeira busca. Tem que ser, esse espaço tem que ser do Senhor. Existem pessoas que, para eles tomarem uma decisão, é claro que o seu pastor, o seu líder, ele está ali para te aconselhar, mas ele está para te aconselhar. A última palavra quem dá é o Senhor. Tem pessoas que falam assim, olha, eu fiz isso porque o pastor mandou, eu fiz isso porque foi a pastora que falou, eu fiz isso porque foi o presbítero que falou. Só que a Bíblia, ela te dá autonomia, quando a questão é aconselhamento. Até quando é uma profecia, irmão, você pode julgar, ainda mais um aconselhamento. Então, nós respeitamos o homem. Você vê que você respeita seu chefe, você respeita um governante, uma autoridade, né? Até o jeito que nós falamos com a autoridade muda. Então, assim, e o Senhor? Né? Será que nós temos esse mesmo respeito, né? essa mesma entrega? Né? Nós moramos aqui na região que teve uma passeata, né? Um dia desse, numa chuva, irmão, povo no meio da BR, sabe? Eu achei bom, orou pelo... Só que eu fico vendo assim que muitas daquelas pessoas não fazem a metade disso durante as outras coisas. Ou seja, será que a gente faz essa entrega para o Senhor, verdadeiramente para o Senhor? Sabe, quando é para o Senhor, será que você vai na chuva, né? Você sai num temporal? Será que quando é para o Senhor, mas será que a gente faz isso? Quando é para você, quando não está sendo filmado, quando não, você ali a foto do Instagram, você colocar no Instagram que você está fazendo, será que ali no anonimato, nós fazemos isso? Porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Tem muita gente boa, irmão, que vai, que ora, que faz, mas se desligar o celular, se não expor que você está indo, se você não mostrar que você está fazendo, será que você faria com o mesmo esforço?
Será que faríamos, irmão, se acabasse, se um pastor chegasse assim, hoje não tem mídia, entendeu? Vai ser só nós aqui. Será que as pessoas adorariam do mesmo jeito? Faria aquele rosto de que está orando quando o pessoal está forte, está passando? Será que nós nos entregaríamos dessa maneira? Porque às vezes nós pedimos para os governantes, pedimos para o líder, nós vamos lá, nós reverenciamos o homem, mas a gente não faz a mesma entrega para o Senhor. Nós somos superficiais para o Senhor, né? Eu saio muito para ministrar, a Bárbara me acompanha, né? Eu vejo muito assim, quando as pessoas estão gravando com o celular, às vezes a pessoa não está nem orando, irmão, mas aí como a pessoa do celular está vindo, aí ele põe a mão assim, aí faz assim, ó, aí a pessoa passa e ele para de orar. Sabe o que? Para aparecer na gravação que você está orando, sendo que você não estava orando, você não estava nem prestando atenção. Ou seja, Deus não sabe, irmão, disso, Deus não percebeu, mas a gente tem a necessidade de mostrar espiritualmente, a gente tem a necessidade de demonstrar, a gente tem que mostrar, porque se a gente não mostrar que está orando, as pessoas não acreditam que você está orando, você tem que tirar foto que está orando. A gente chegou num nível assim, sabe, assim, de uma dependência de demonstrar, entendeu? Eu tenho que demonstrar, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar, e às vezes o Senhor não quer isso, irmão. O Senhor não quer isso, Ele quer um temor diário, de dependência diária, de falar assim, olha, Senhor, eu estou disposta a passar pela experiência para ter um relacionamento contigo. Porque a gente faz isso para o homem, irmãos. A gente faz isso para mostrar para as pessoas, porque quando é para o Senhor, a gente é tão limitado, a gente dá tanta desculpa, eu estou ocupada, eu não posso, eu não tenho tempo, entendeu? Quantas vezes a pessoa deixa de ir para o culto porque está chovendo, entendeu? É porque eu não posso, né? Eu fiquei assim maravilhado, tanto de gente que eu vi nas manifestações, né, tomando chuva. Eu falei, gente, esse povo não vai para a igreja na hora da chuva se o pastor não for buscar. Então você sabe o que tá? O problema está no pastor, não está em mim e você. A gente começa a botar desculpa onde não tem, e aí é Deus mostrando para mim, para você, que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, irmão, a gente faz. Quando é da nossa vontade, quando é do nosso querer, entendeu? Quando é do nosso interesse, nós fazemos. Nós fazemos, a gente se coloca, a gente se obriga para fazer. A gente põe a nossa mão para fazer. Mas aí quando é para o Senhor, aí a gente começa. Hoje não, hoje eu não posso. Por quê? Porque não é do nosso interesse. Coloca aí uma campanha de oração. Vamos orar 60 dias? Para que esse tanto de dia, pastor? 21, para que esse tanto? Por quê? Porque não é do nosso interesse. Não é do nosso interesse. Não é interesse orar, entendeu? Mas quando é do nosso interesse, você vai, você faz. Então, peça para o Senhor, Senhor, eu preciso do teu temor, eu preciso temer como nós fazemos com os homens. Nós já contamos aqui algumas vezes, parece que só é pecado, irmão, quando é revelado, quando o homem sabe. Ou seja, eu só me torno pecado se a Bárbara se descobrir. Eu tenho que esconder da Bárbara. Mas o Senhor está olhando, o Senhor está vendo você fazer. O Senhor está vendo você fazer o malabarismo para você esconder da esposa, esconder do esposo, esconder dos filhos, esconder do patrão. E o Senhor? A gente parece que Deus, irmão, é o Deus invisível, mas Ele não é um Deus apático. Parece que Ele não está ali, parece que Ele não existe. E aí nós, como obreiros da casa do Senhor, nós fomos criados. Eu fiz muito curso de obreiro, e eu posso botar aí bem exageradamente mesmo, humildemente, 90% dos cursos de obreiros hoje são para trabalhar para igrejas, paredes. Não é para o reino do Senhor. As pessoas não aprendem a trabalhar para o Senhor. Por isso que tem disputa, eu tenho que disputar, entendeu? Eu tenho que disputar, eu não posso ver Deus usando outra pessoa. Eu não posso pedir aconselhamento, eu não posso ajudar uma outra pessoa que não veste a mesma camisa do que a minha, entendeu? Que não está no mesmo ministério do que eu, que não é da mesma linha teológica que a minha, entendeu? A gente se virou uma rivalidade e a gente põe Deus, irmão, no meio disso. Deus não está no meio disso. Nós somos irmãos, nós somos igreja, nós somos um corpo. Eu preciso reconhecer Deus na sua vida, eu preciso entender que Deus também te usa, que você é diferente. Às vezes você não pensa a mesma doutrina do que eu, às vezes você não tem o mesmo direcionamento bíblico do que eu, mas você crê em Jesus, você crê no Espírito Santo, você crê em Deus, você é meu irmão. Você serve o Senhor, você está indo pelo caminho de Cristo, você é meu irmão. As nossas diferenças, irmão, não nos separam. As nossas diferenças tinham que nos unir. Porque imagina se fôssemos todos iguais, irmão, pensando igual, andando igual, falando igual. Possível. Então,
A gente perde o temor do Senhor quando a gente quer agradar o homem e a gente esquece de agradar o Senhor primeiro, porque às vezes para nós agradarmos o Senhor, você vai desagradar o homem, você vai desagradar quem você ama, você vai desagradar o seu líder, você vai desagradar o seu liderado, por causa que você teme ao Senhor. E esse temor a gente tem perdido como igreja, porque a gente quer o espetáculo, a gente quer a performance, e a gente quer manter essa performance. E por causa dessa performance, você já não ora mais, você não busca mais, você não sente mais, mas você tem que fingir que sente, porque você tem que manter. E Deus não quer isso. O Senhor está falando com alguém que está ouvindo, o Senhor não quer isso mais de você. O Senhor não quer esse aprisionamento de que não, eu tenho que mostrar, entendeu? Eu tenho que todo mundo tem que ver que você não é mais essa pessoa. Volta para o primeiro amor. O Senhor falou para aquela igreja, você volta aonde você caiu, ou seja, não continua o caminho não prossegue não. É mais bonito você voltar e você reconhecer que caiu do que você prosseguir e o Senhor te rejeitar. As pessoas continuarem te aplaudindo, entendeu? Mas você saber que o Senhor te rejeitou, então é melhor você parar e você voltar aonde você caiu. De você reconhecer que você não ama mais como você amava antes, que você está fazendo por causa da obrigação, porque o cargo manda você fazer, porque você tem que ministrar, você está na agenda do compromisso, você tem que ir, mas não tem mais temor, não tem mais amor, não tem mais... Você não faz mais por amor ao Senhor, você está fazendo porque você tem que fazer, porque está no seu dia, você está na escala. O Senhor não quer esse relacionamento, o Senhor não é um Deus de relacionamento abusivo. O Senhor quer por amor, não é por obrigação, porque se for por obrigação, Ele não recebe porque Ele não precisa. Irmão, se tem uma coisa que o Senhor não precisa é do meu louvor. Ele é adorado lá no céu por milhares e milhares e milhares de anjos. Agora, um louvor, ele tem que ser de coração. Uma adoração tem que ser de coração. Então, peça para o Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Tem pessoas que estão nos assistindo, que você caiu nessa live e você sabe que Deus está falando com você. Você precisa voltar. Você não pode continuar caminhando mais assim. Reconheça que caiu e volta, porque Deus ele te dá misericórdia hoje. Ele fala com você com misericórdia. Não é com acusação, é com misericórdia. E é muito importante, irmãos, a gente frisar isso, porque Provérbios ele nos dá instrução sobre tudo, né? Nós estamos terminando, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E esse é um dos maiores ensinos para mim, para você, que vai iniciar, que já tem uma caminhada com o Senhor, porque as propostas, elas vêm. As circunstâncias, elas acontecem. Nem sempre o que nem sempre as coisas vão ser como tudo flores. O temor do Senhor, às vezes, vai fazer você dizer não para uma pessoa muito querida. Às vezes ele vai fazer você dizer não para o pai, para a mãe. Às vezes vai fazer você dizer não para o pastor. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa em rebeldia, mas eu estou dizendo para que você estude biblicamente o que é princípio do Senhor e as coisas que são do Senhor. Você é capaz de, com todas as garras e todas as forças, você é capaz de defender as coisas do Senhor. Se algo ou alguma proposta chega para mim ou para você, uma das coisas que eu mais tenho medo, irmãos, é de tocar nas coisas do Senhor. Porque eu sei que aquele momento, até eu tenho alguma autonomia para atrapalhar as coisas do Senhor. Mas o preço é alto demais, eu vou perder a minha alma, eu vou perder a minha vida, eu vou perder a minha caminhada com Cristo, o meu relacionamento com Cristo. Então eu sei que as coisas do Senhor, eu e você não podemos tocar, independente de qual seja a circunstância, porque mais vale o homem ficar com raiva de mim, mais vale o homem me fazer algo ou tentar me fazer algo que ele acha que ele está fazendo contra mim, e eu, em último caso, vou ver Cristo. Mas o que ele pode fazer o homem com a minha alma? Se eu perder a minha alma, eu perder o meu relacionamento com Cristo, que é de nós. Esse Provérbios 29, ele traz muito isso. O temor do Senhor, mesmo que seja uma autoridade, um governante, mesmo que seja, ele vai me dizer, olha, existe o justo
e existe o perverso. Existem os princípios da Bíblia e não é negociável os princípios bíblicos. Não é negociável você perguntar para Deus se é para você ir. Não é negociável se você deixar de orar pelos seus filhos, deixar de corrigir os seus filhos. Porque chega tempos, irmãos, que a política vai implantar nas escolas que você não tem que corrigir o seu filho. Então não é um princípio bíblico que você vai abrir mão porque o homem está falando que você tem que deixar de corrigir. É um princípio bíblico. Gostou, não gostou, tá feliz comigo ou não tá feliz, eu não abro mão do que o Deus deixou para nós. Então, isso é importante porque ter o discernimento, o conhecimento bíblico, para que você não confunda aquilo que nós dissemos aqui no início. Exortação não é você apontar o dedo, você humilhar, você brigar. Tudo que causa briga, o Espírito Santo não está nisso. O Espírito Santo está em você acalmar as coisas, em você não discutir. A pessoa pode discutir sozinha, mas você não vai discutir com a pessoa, você vai se calar. Mesmo que a pessoa ache que você está certo, que você está errado, mas você teme ao Senhor, ao que o Senhor vai achar de você e de mim, e não ao homem. Então, vamos encerrar. Nós vamos orar para encerrar mais dessa live, mas fica o convite aqui para você, se possível, né? Amanhã é dia 30, o capítulo de amanhã é um capítulo maravilhoso de ser estudado, mas o 31, você que puder fazer esse agradecimento para nós. Nós pedimos esse agradecimento do encerramento da sabedoria de janeiro, do estudo de sabedoria, de você convidar o máximo de homens para estar no dia 31, estudando Provérbios 31 com a gente. Convide o seu marido, convide o corpo de obreiros, convide quem você conhecer, porque é um estudo para homens excepcional. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você grandemente, tá bom? Então vamos orar por alguns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, grandemente o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado, Senhor, e principalmente o temor do Senhor. Pai, nos ajuda a entender, Pai, que o Senhor está acima de todas as coisas. Nos ajuda a entender, meu Deus e meu Pai, as nossas responsabilidades como servo e serva de Cristo. Nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Pai, que saudade de cultuar o Teu nome, de Te glorificar, de Te louvar, independente, Pai, de quem está olhando. Nós temos que voltar, Pai, ao primeiro amor. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Pai, se porventura alguém neste lugar, Pai, que precisa renovar a aliança com Cristo, precisa, meu Deus, meu Pai, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Pai, independente de onde ele estiver, Pai, na casa, no trabalho, na rua, qualquer momento que ele ouvir esse estudo, Pai, aceita ele, Senhor, que escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Tem misericórdia dele, assim como o Senhor teve de nós. Perdoa os pecados, renova a aliança, Pai. Faz por ele o que o Senhor tem feito por nós, que é graça, misericórdia e cuidado. Pai, toma-nos nas suas mãos, porque sozinhos o Senhor tem mostrado para nós que nós não somos capazes. E desde já, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço e eu te glorifico, porque a obra é sua, Pai. Os frutos são seus. Nós somos apenas escravos da tua seara, servos que estão aqui, Pai, para fazer o melhor. E mesmo assim, o nosso melhor depende do teu Espírito Santo. Por isso, nos enche, Pai, da tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Até amanhã.